ok? Então, nós vamos estar dando entrada aqui naquilo que temos para compartilhar nas Escrituras sobre a questão do sofrimento. Quantos estiveram aqui no quarta passada? Todo mundo, né? Você teve, Raiz? Aleluia. Nós vamos orar antes de começar aqui as Escrituras, para que nós possamos ter eficiência e sermos produtivos aqui nesse tempo. Coloque a mão na sua cabeça, eu quero orar junto com você em nome de Jesus. Pai, eu oro agora mesmo pela nossa mente. Estamos aqui reunidos diante do seu trono em nome do teu Filho Jesus. Eu oro pela nossa mente, Senhor, agora, em nome de Jesus. Que todo pensamento desse mundo, todo pensamento da carne, todo pensamento contrário que se levanta contra o conhecimento do Senhor, no nome de Jesus, eu dou ordem para que não tenha lugar nesse tempo agora. Eu oro pedindo que o Espírito de revelação e do conhecimento do Senhor possa ter poder e domínio sobre todas as mentes que estão nesse lugar. Que nenhuma mente seja roubada e privada da verdade do conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro subjugando e submetendo a nossa mente ao poder da verdade, ao poder da palavra, ao Espírito de revelação, para que nós possamos ser edificados, termos a nossa mente renovada, termos a nossa mente iluminada pela luz da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fala a nós essa noite. Fala a nós, Espírito Santo, mais do que a nossa mente, fala ao nosso espírito, de maneira que sejamos completamente transformados essa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? É importante você falar amém. Amém. Irmãos, nós semana passada estivemos dando abertura, a esse tempo, e acredito que tenha sido bom aquilo que o Espírito de Deus nos instruiu, concernente à questão do sofrimento. Hoje nós vamos seguir, e nós já estamos conscientes, que os sofrimentos existem. Eu comecei falando semana passada que é uma ilusão você querer viver uma vida nessa era isento de qualquer tipo de sofrimento, angústia, pressão, tribulação. É um engano. Nós estamos baseando essa série em João 16:33, onde o próprio Senhor Jesus, a própria verdade, disse: nesse mundo vocês vão ter aflições. Ele fez uma afirmação. Então nós estamos conscientes que os sofrimentos existem, não é? E nós falamos semana passada, uma vez que o pecado deu luz à morte, deu lugar à morte, deu entrada à morte nesse mundo. Então, essa é a origem do sofrimento. Então, nós estamos cientes que o sofrimento existe. Então, cabe a nós agora, irmãos, conscientes disso pelas Escrituras, obter sabedoria divina, para nós sabermos, então, lidar com a questão do sofrimento. Então, aquilo que o Espírito de Deus quer nos instruir nessa noite, concernente a isso, é nos levar a esse entendimento. Se nós vamos enfrentar sofrimentos nessa vida, se nós vamos lidar com a questão do sofrimento, nós então precisamos de sabedoria do alto, sabedoria divina, para então sabermos lidar e nos portar nos momentos de adversidade e de sofrimento. Então é nesse caminho que eu quero estar com você nessa noite, buscando do Senhor essa instrução na lei concernente à sabedoria de Deus para nós então lidarmos com o sofrimento. Então, irmãos, a vida e o sofrimento é uma coisa que coexistem. Todos os nossos dias aqui nesse mundo, nós vamos estar enfrentando sofrimentos. Então, quanto mais a gente entende isso, quanto mais a gente está ciente e nós nos preparamos, vamos dizer assim, quanto mais nós evoluímos,
na questão de saber lidar com o sofrimento através da sabedoria do alto, melhor nós vamos então nos portar nos dias de sofrimento. Amém? Então é nisso que eu quero caminhar com você essa noite e espero que eu seja bem sucedido nisso e de maneira que você possa ser edificado. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 90, verso 12. Salmos 90, verso 12. É um texto conhecido. Geralmente você sempre manda esse texto aí quando você quer dar parabéns para o irmão. Mas esse texto ele é muito propício para nós fundamentarmos o que nós temos para compartilhar aqui. Todo mundo achou? Amém? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Irmãos, uma coisa que todos nós precisamos ter entendimento é que nessa vida que nós temos aqui nesse corpo, nessa realidade, nós precisamos saber como viver essa vida. Entende? Nós precisamos ter essa consciência. Quando alguém tem essa consciência, ele sabe então lidar com a vida, com as coisas, as demandas, as realidades, as exigências, os desafios dessa vida de uma maneira diferente. Por isso que eu quero caminhar nessa noite na questão da sabedoria, na sabedoria divina, no entendimento que Deus nos concede, que as Escrituras nos concedem, porque nessa vida nós precisamos saber vivê-la. Quando alguém vai viver na vida de qualquer forma, tipo assim, vai deixando a vida o levar, ele não vai ser bem sucedido, ele não vai obter o sucesso, ele não vai conquistar coisas, ele não vai evoluir, ele não vai prosperar. Você não pode encarar essa vida de uma forma irresponsável, de uma forma descomprometida. Você não pode viver essa vida, sabe, de uma maneira assim, deixa as coisas acontecerem. Isso não é sabedoria de Deus. É importante isso se tornar uma consciência para nós. Nós precisamos saber viver essa vida, irmãos. A Bíblia nos ensina isso, o livro de Provérbios, Eclesiastes, toda a Escritura por si só, ela nos dá esse entendimento. Quando você entende que a vida, de certa forma, é uma escola, a vida é feita de estações, a vida é feita de desafios, a vida é um aprendizado, você então passa a ter sabedoria de aprender com cada dia, de aprender com cada situação, com cada estação. E assim, automaticamente, você vai sair na frente de muitas pessoas. Você vai ser bem-sucedido. Então, esse texto que nós estamos usando como fundamento, as Escrituras nos traz esse norte. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que a gente alcance o coração sábio. Ou seja, ensina a gente a viver cada dia dessa vida de maneira que a gente amadureça, de maneira que a gente evolua, de maneira que a gente tenha progresso, de maneira que nós tenhamos sabedoria, entendimento, percepção das coisas. Se você vai vivendo um dia de cada vez no sentido de deixando as coisas acontecer, você não sai do lugar. Você fica vulnerável. Você não tem progresso. Você corre o risco de viver anos e anos em torno de uma mesma coisa e nunca sair disso. Por quê? Porque você não aprende, você não alcança conhecimento, entendimento, sabedoria, maturidade, habilidade, experiência. Então, na questão do sofrimento, irmãos, partindo por um caminho de como nós lidamos com os sofrimentos dessa vida, nós precisamos buscar e aprender a viver cada dia de maneira que a gente alcance coração sábio, coração que tem experiência, que tem entendimento, que tem habilidades, maturidade.
Por quê? Há um risco muito sério que nós corremos, que é envelhecer sem amadurecer. Não tem coisa pior, irmãos, você envelhecer sem amadurecer. Guarda isso. Guarda isso. Se você nunca pensou na sua vida como uma escola, e isso eu não estou nem colocando, irmãos, a questão do aperfeiçoamento do nosso espírito, que é uma coisa que eu sempre instruo aqui. Não estou nem incluindo isso aqui nesse momento. Só estou falando na questão do seu dia a dia, de cada ano que Jesus te confiou aqui, não é? Em todas as esferas, nas finanças, nas emoções, no profissional, nos negócios, no ministério, no âmbito familiar, todas as esferas da nossa vida. Quando você é inteligente no ponto de que eu preciso obter sabedoria, eu preciso obter entendimento, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, preciso me munir de habilidades, de maneira que eu possa então saber lidar com as coisas dessa vida, saber conquistar coisas, saber me guardar de situações difíceis. Vocês estão compreendendo isso? Então, esse risco que nós corremos de envelhecer sem amadurecer, irmãos, certamente vai nos fazer pobres, pobres de conhecimento, pobres de experiências, pobres de boas coisas, boas conquistas. Por exemplo, se alguém vive a sua vida de maneira irresponsável, vivendo, o que importa é o momento, e vamos colocar no âmbito dos recursos, daquilo que ele pode conquistar. Ele corre o risco de chegar na sua idade avançada e não ter conquistado nada, não ter construído nada, não ter, não ter algo que denote que aquela pessoa prosperou, que aquela pessoa foi sábia nos seus dias. Não é que você tem que amar dinheiro, não é que você tem que construir um império nessa terra, não é isso que eu estou dizendo, mas obviamente, se você vive de uma maneira irresponsável consigo mesmo, nas suas finanças, nas questões materiais, o que você construiu? O que você conquistou? E quando eu falo envelhecer sem amadurecer, não é que você vai, ok, então tem muito tempo que eu ainda não cheguei a 80, 90 anos. Meu irmão, você já envelheceu do dia que você nasceu, né? Já tem 35 anos que eu nasci, então eu já envelheci. Então não estou dizendo aqui que você, ok, você esperar virar um idoso, não é isso, estou falando agora. Isso serve para uma criança que já tem entendimento para compreender o que eu estou falando, para um adolescente, para um jovem, para um adulto, para uma pessoa que já está com uma certa idade. Você tem a oportunidade de começar a partir de agora, então, se você nunca começou nesse entendimento de vida, a passar então a usar cada dia que você tem para obter entendimento, obter sabedoria, obter experiência, porque envelhecer sem amadurecer, irmãos, é uma tragédia. Então, partindo desse ponto, nós precisamos saber viver cada dia de maneira que nós venhamos alcançar coração sábio. Nós precisamos, irmãos, saber viver essa vida. Que é assim que você cresce, é assim que você vence suas dificuldades, é assim que você tem progresso, é assim que você, parte de um lugar, você não vive estagnado, você avança. Isso é importante. Provérbios capítulo 27, verso 12, diz o seguinte, então eu quero ser muito didático aqui, que é o meu objetivo a gente obter instrução nas Escrituras. Eu estou partindo nesse ponto da questão do sofrimento, para o entendimento de que nós precisamos obter sabedoria para saber enfrentar os sofrimentos dessa vida, tá bom? É para esse caminho que eu estou indo. Provérbios 27, 12. O prudente, ou o experiente, ou o que tem entendimento, percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente, o sem sabedoria, o sem entendimento, sem experiência, segue adiante e sofre as consequências. Está vendo que esse texto fundamenta aquilo que eu acabei de instruir?
Quando você sabe viver essa vida, quando você vive cada dia com o entendimento que você quer contar os seus dias, viver cada dia de maneira que se alcance esse coração sábio, você se torna alguém experiente, você se torna alguém com experiência, se torna alguém com entendimento, alguém com percepção. Automaticamente você vai ser alguém com a habilidade de perceber o perigo e buscar refúgio, buscar livramento, se livrar daquilo, se desviar daquilo. E aí você tem então alívio, você tem então a condição de não enfrentar certas situações. Mas se você é inexperiente, se você envelhece sem amadurecer, se você não vive a sua vida de maneira irresponsável, seus dias são de qualquer jeito, você não tem esse temor e esse entendimento que você precisa avançar e progredir, você se torna alguém inexperiente, você não tem habilidade, você não percebe nada. E automaticamente você está vulnerável em passar por momentos difíceis e sofrer as consequências. Então, irmãos, a sabedoria, a maturidade, a experiência nos dá a habilidade de discernir os problemas, de discernir os momentos difíceis, de discernir os sofrimentos. Guarda uma coisa, maturidade, irmãos, não está presa à questão de idade biológica. Entenda isso. Não é o ponto crucial. Você pode ter um amigo, um parente conhecido, que tem uma idade avançada, mas é completamente inexperiente. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Então, o que eu estou ensinando é uma coisa prática, é uma coisa palpável, é uma coisa para nós, é uma coisa imediata, agora. Então, irmãos, a sabedoria, a experiência, nos dá a habilidade de saber discernir os problemas, os momentos difíceis, os sofrimentos, as estações. Por isso que eu estou fundamentando essa instrução essa noite, de como nós vamos nos comportar cientes que os sofrimentos existem nessa vida. Nós precisamos então obter maturidade, experiência, sabedoria divina, para que então nós possamos ter a capacidade de perceber os perigos e buscar refúgio. E não ser inexperientes, que sofrem os momentos difíceis, que dá com cara nas situações difíceis, que talvez você não precisava passar. Então ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que nós venhamos alcançar corações sábios. Vou dar um exemplo para elucidar isso aqui. Todo mundo está comigo, gente? Está feliz? É o seguinte, uma criança bem novinha, bem 1 ano, ela não vai pegar, botar a mão na trempa lá do fogão aceso? Ela não vai andar na beira de um lugar alto? Ela não tem capacidade, experiência de perceber um perigo, não é assim? Ela não vai atravessar uma rua sem olhar. É disso que eu estou falando, para ficar mais claro que eu estou caminhando com você. Por isso que eu estou chamando a nossa atenção para essa necessidade de nós obtermos sabedoria. Você precisa saber viver sua vida. Ou, em outras palavras, você precisa saber valorizar a sua vida. Gente, eu vejo muitas pessoas que eles vivem a vida assim, o que der, deu. Seja o que Deus quiser. Tudo bem. Mas isso é a coisa certa da maneira errada. Como é que seja como Deus quer, claro. Mas como é que Ele quer? Por que você não pode saber? Isso te torna experiente. Isso te faz andar na linha. Isso te faz estar respaldado, porque você vai andar seguindo aquilo que Deus quer que você viva. E Ele quer que você seja alguém que tem entendimento. Ele quer que você seja alguém que viva cada um dos seus dias de maneira que você alcance um coração sábio. Isso, meu irmão, vai ser benefício para si mesmo, para você mesmo e para todo mundo que está à sua volta, para a sociedade, para a nação, para o mundo. Então, a sabedoria, a maturidade, a experiência nos dá a habilidade de discernir os problemas. Por exemplo,
Nem todo problema que você tem é um problema para mim. Nem todo problema que eu tenho é um problema para você. Isso você obtém quando você vai crescendo em sabedoria, em experiência. Eu estou falando que a sabedoria te dá a habilidade de discernir os problemas. Então, às vezes você tem um problema, você na sua cabeça você tem um problema enorme, um problema gravíssimo, um problema. Mas se você vai e compartilha isso com outra pessoa, a pessoa fica olhando para você, mas esse é o problema? Bicho de 7 cabeças? Esse é o dragão? Esse é o... Nossa, mas... Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Isso te ajuda a compreender melhor suas dificuldades. Ou seja, quando você começa a se afligir, porque você, nossa, esse problema, mas se você tem sabedoria, entendimento, experiência, você sabe o que eu acabei de mencionar, que nem todo problema que você tem é um problema para outra pessoa. Então, automaticamente, será que isso é um problema mesmo? Será que eu não estou dando muito crédito para isso? Será que eu não estou fazendo tempestade em copo d'água? Será que eu não estou melindroso demais? Será que eu não estou chorão demais? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, nem tudo que você pensa que é um problema, ou na verdade, para você, pela sua fraqueza em alguma área, pela sua inexperiência em alguma área, de fato é um problema. Mas, quando você tem sabedoria, você sabe, poxa, talvez isso nem é tão problema para o fulano de tal. Automaticamente isso já te faz mais forte, irmãos. Automaticamente isso já te faz discernir, poxa, talvez nem é um tão problema assim, né? Olha como a sabedoria é importante para você enfrentar as dificuldades. Isso é comum, meu irmão. Pode ter uma área da minha vida que eu sou inexperiente, que eu sou frágil, que eu sou vulnerável, mas que talvez o Wesley já passou por aquilo, já enfrentou aquilo, e aquilo, nossa. Aí quando eu compartilho com ele, ele fala, não, isso não é assim também não, fica tranquilo, isso aí, ó, tal, exemplo. Então, isso te ajuda a julgar e avaliar os seus problemas. Outro ponto interessante, concernente às questões de sofrimento. Sofrimento está ligado ao pessimista e ao otimista. Tem relação direta. Uma pessoa pessimista, ele só vê problema em tudo. Ele só vê tudo é problema. Ou às vezes de fato é um problema, mas aquele problema vira uma coisa estrondosa. O negócio é desse tamanho, ele faz ficar enorme. Ele é pessimista. Ele só consegue ver o lado ruim das coisas. Só consegue ver a dificuldade das coisas. Então eu estou falando sobre sabedoria. Quando você se torna sábio, você vai saber então ter a habilidade de discernir, se conhecer. Porque você vai saber, poxa, eu sou pessimista. Então tudo para mim é um problema, tudo é uma coisa enorme, tudo para mim é morte, tudo para mim é, meu Deus do céu, acabou o mundo. Para o otimista não. O otimista vê o lado bom. O otimista vê naquela adversidade o que ele pode aprender com aquilo, o que ele pode crescer com aquilo, o que ele pode conquistar com aquilo. O otimista, por exemplo, nos negócios. O pessimista vai ver a crise e a recessão, acabou, morri, nossa, vou passar fome. O otimista vai estar consciente daquela situação, mas ele, peraí, 3 concorrentes fecharam, o que eu posso fazer para pegar essa parte do mercado? Peraí, como é que eu saio disso? O que eu posso agregar valor? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o sofrimento tem relação com que perfil que você tem, se você é pessimista ou se você é otimista. A sabedoria te dá a habilidade de discernir isso, de se conhecer. O pessimista, tudo é ruim, tudo é problema. O pessimista acaba se esquecendo de quem Deus é, do que Deus pode fazer. O otimista, ele não está isento de situações difíceis, mas ele vai ver com outra maneira, com outros olhos. Ele vai ver de uma outra perspectiva. E essa questão do pessimismo e do otimismo tem uma relação direta com a qualidade e o nível da sua fé. Isso tem relação
com a sua vida espiritual, porque isso vai estar ligado, vai ter uma ligação com a medida e com o nível de saúde, de qualidade da fé que você tem. Se você não cresce em sabedoria e no conhecimento de Deus, você não vai ter fé. Então, automaticamente, isso pode te deixar uma pessoa pessimista. Mas se você cresce no conhecimento de Deus e na experiência com Deus, você cresce em fé, então automaticamente você vai ter um perfil de alguém otimista. Não, o Senhor abriu o mar vermelho, Ele pode fazer isso aqui também. Você não vai ser aquela pessoa que vai estar lá clamando, igual Deus precisou falar com Moisés. Moisés, por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar, eu já não falei que vocês vão vencer isso? Então a sabedoria que nos dá a capacidade de ver isso. E um ponto crucial, irmãos, no sentido de como nós nos comportamos com as demandas que essa vida nos apresenta, é com a experiência, com a sabedoria, ter essa habilidade de conseguir discernir e compreender a origem do sofrimento que você está enfrentando. Por isso que eu comecei dizendo que se você vive a vida de qualquer jeito, deixa a vida me levar, seja o que for, seja o que Deus quiser, você não vai estar preocupado em buscar discernir e compreender qual que é a origem da situação que você está enfrentando, da estação que você está vivendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando você tem experiência e sabedoria, você certamente vai ter a capacidade e o entendimento de saber enfrentar o momento de adversidade e dificuldade e buscar compreender qual que é a origem, qual o motivo, por que eu estou passando por isso, de onde que vem isso? Esse alguém sabe, esse alguém inteligente, esse alguém com entendimento espiritual. O que está acontecendo? De onde que surgiu isso? Compreende? Por exemplo, eu vou falar pelo menos 4 situações aqui em relação à origem de algumas situações que nós enfrentamos de adversidades, de sofrimentos. A primeira dela, eu mesmo. Quando você vai buscar compreender a origem de alguma situação que você está enfrentando, pelo menos a grande maioria das vezes, você vai encontrar que a origem está em você mesmo. Por exemplo, gastei demais, agora eu estou em aperto financeiro, que aí vai desencadear um monte de situação. Gastei no que não precisava, gastei sem entendimento, gastei sem foco, sem propósito, gastei demais. Agora eu estou com uma situação financeira difícil, coisas que me limitam, automaticamente isso já reflete em vários aspectos da minha vida. Outra coisa que é muito séria, entrei em coisas que não eram da minha conta. Oh meu Deus, gente, como isso acontece? Como isso é comum? Isso é comum para a pessoa que não pensa nesse texto de Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcance o coração sábio. Pessoa inexperiente dá conta de coisas que não tem nada a ver com a vida dele. Se mete em coisas que não tinha que se meter. Em situação, em conversa, não tinha nada a ver com você não tinha nada a ver com aquilo, você se mete. Você gera um problema para a sua vida. Isso é muito comum. Estou falando sobre você ter experiência e sabedoria para identificar a origem de certos sofrimentos e situações que você vive nessa vida de adversidade. Você entrar em coisas que não eram da minha conta. Outra coisa muito grave, séria, falei demais. Provérbios 21, 23, irmãos, diz o seguinte: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quando nós vamos crescendo em experiência e maturidade e entendimento, irmãos, nós vamos ter a capacidade, a habilidade de saber compreender, discernir e avaliar e chegar à conclusão onde está a origem dos nossos sofrimentos. Isso vai dar a condição de você enfrentá-los, de você sair deles. Falei demais.
falei que não deveria. Provérbios 21, 23, aquele que é cuidadoso, que tem sabedoria e experiência no falar, evita muito sofrimento. O inexperiente, irmão, fala de um, fala de outro, fala de si mesmo, fala do outro, fala, e vai entrar em sofrimento, é o que as Escrituras estão dizendo. Suas palavras têm poder, você se torna refém daquilo que você fala, suas palavras são sementes. Então, quando você tem habilidade, experiência, maturidade espiritual, quando você vai crescendo em sabedoria, quando você vai sabendo viver sua vida, você já vai sendo mais cuidadoso com o que você fala. Você já vai sendo cuidadoso com o seu falar. Você ouve mais, fala menos. Você fala menos e se torna mais. Você vai sendo cuidadoso. Porque quem fala demais passa por muitos sofrimentos. A origem do problema em relação a nós mesmos, por exemplo, preguiça. Preguiça no casamento, preguiça na educação dos filhos, preguiça na igreja, preguiça com a vida espiritual, preguiça com o seu próprio sacerdócio, preguiça com o seu trabalho, preguiça com suas finanças, preguiça. Preguiça, irmãos, é irresponsabilidade consigo mesmo. Ser preguiçoso é ser irresponsável com a sua própria vida. Porque ninguém pode fazer por mim aquilo que só eu mesmo posso fazer, irmãos. Você é preguiçoso, você não evolui financeiramente. Você tem preguiça de ler um livro, você não evolui em sabedoria e em conhecimento. Você tem preguiça de fazer um curso, você não evolui na sua profissão. Você tem preguiça de orar, você não vai crescer em relacionamento com Deus, em intimidade com Deus. Isso se pode se tornar uma fonte de muito problema que você vive na vida. Mas quando você tem experiência, sabedoria, você fala, preguiça não é inteligência. Ser preguiçoso não é ser bem-sucedido. Então você vai ser alguém diligente, você vai ser alguém trabalhador, que se esforça, que faz o que tem que ser feito. Estão entendendo isso? Uma simples preguiça, irmãos, pode ser a origem de vários problemas que eu enfrento na minha vida. Então, quando você vive cada dia de maneira que se alcance o coração sábio, você entende, você tem experiência e entendimento que você não pode ser alguém preguiçoso, você não pode ser alguém que fala demais. Você não pode ser alguém que gasta demais, que gasta sem propósito, que investe sem entendimento, sem foco. Quando você obtém experiência e entendimento, você então, irmãos, é uma pessoa que está determinada e decidida no seu coração ser alguém cada vez melhor. Ou como as pessoas precisam aprender isso. Nós aqui no Ocidente, e a igreja de um modo geral aqui no Ocidente, sofre muito por esse erro. São pouquíssimas pessoas que têm no seu coração essa decisão de evoluir sempre, de melhorar sempre, de ter progresso na sua vida, de entender que cada dia é uma oportunidade de você melhorar, de você avançar, de você crescer, em todos os aspectos, irmãos. Não estou falando só no espiritual, o espiritual é o ponto principal e primordial disso tudo, porque nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados, sermos transformados à imagem de Cristo, à maturidade. Mas eu estou falando em todas as esferas da sua vida. Se você é alguém que não tem experiência, que não tem entendimento, não tem sabedoria divina, você vai ser alguém que vai ser completamente irresponsável com a sua evolução e crescimento pessoal. O que acontece? Você vai ter problemas. Você vai ficar para trás no seu trabalho. Aí você vai falar que foi o demônio que te mandou embora do trabalho, foi perseguido. Não, irmão, você que não se preocupou em melhorar suas habilidades profissionais, melhorar seu currículo, evoluir. Aí vai chegar alguém melhor que você, irmãos. Isso é uma máxima. Você precisa entender isso. Ah, meu casamento acabou, o diabo matou, destruiu meu casamento. Às vezes nem foi. Às vezes foi você que foi negligente demais com a sua própria vida no seu matrimônio, você não entendeu que você faz seu cônjuge feliz e bem-sucedido à medida que você evolui, que você cresce.
De pai para filho. Como que você quer fazer seu filho bem-sucedido? Ah, meu filho cresceu, se tornou um problema, uma perturbação para mim. Qual o padrão que ele teve de pai e de mãe? Você não foi cuidadoso e sábio com a sua própria vida para você evoluir sempre, de maneira que o seu filho e sua filha, dentro da sua própria casa, tivesse a referência melhor e maior de vida, de homem, de mulher. Aí ele vai buscar referência na música, na novela. Irmãos, isso é muito sério. Você e eu precisamos ter uma decisão concreta e estabelecida na nossa vida, que nós precisamos evoluir e crescer e amadurecer e ter progresso sempre, continuamente. Precisamos ser a versão melhor de nós mesmos a cada dia, a cada instante, a cada ano melhor. Pessoa que não tem experiência, que não tem maturidade, ele é a mesma pessoa há 10 anos. E acha que isso é bom. Isso automaticamente vai te fazer uma pessoa sem condição nenhuma de enfrentar as dificuldades da vida e vencer. Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando, irmãos? Guarda uma coisa que eu vou falar aqui, importantíssima. A grande maioria dos nossos problemas está em nós mesmos. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Isso aqui é libertador. Não sei se eu estou conseguindo comunicar, não sei se eu estou ungido o suficiente. Mas eu vou te falar uma coisa, isso aqui pode mudar a sua vida para sempre, agora, exatamente agora. Sabe por quê? Isso te tira da síndrome de Adão de transferir responsabilidade. Você bota a culpa na igreja, você bota a culpa no pastor, você bota a culpa no marido, você bota a culpa na mulher, você bota a culpa no país, você bota a culpa no amigo, você bota a culpa no pai, na mãe, você bota a culpa em tudo. E, irmãos, em alguma medida isso pode ser até verdade, mas o que você vai fazer com isso? Por exemplo, alguém está no cenário, num contexto familiar difícil, complicado, mas, ok, você vai viver o resto da sua vida, meu pai, minha mãe, porque meus irmãos, porque a gente nunca teve nada, porque... E o que você vai fazer com isso? Não tem aquelas pessoas que você vai visitar no presídio, porque eu nunca tive nada, porque quem nasce num berço de ouro, aí então tudo é mais fácil. Irmãos, eu conheço pessoas que, eu tenho um primo que cresceu sem pai presente, sem condição financeira, é engenheiro da Petrobras hoje, tem uma vida maravilhosa, né, no sentido de estabilidade e tudo mais. O cara podia viver a vida dele toda, não, eu vou ser assassino, roubar, ser traficante, porque eu nunca tive nada, não conheço meu pai. E aí? Isso são pessoas que não têm sabedoria e experiência. Pessoa experiente, sábia, e que determinou no seu coração que ele quer evoluir, que ele quer crescer, automaticamente ele tem a habilidade de sair do meio do problema e ver o problema de cima. Meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu irmão é assim e tal, eu não vou ter condição de receber uma herança e tal, então, peraí, ok, então eu não vou fazer isso, eu não vou ser isso aí. Olha a diferença. Escuta o que eu estou te falando, irmãos, isso aqui é libertador. Guarda isso, a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos está em nós mesmos. Até na nossa maneira de pensar, por isso que eu estou falando de sabedoria. Lembra que eu falei que o que pode ser problema para mim pode não ser problema para a Súria? E vice-versa? Ou seja, quando eu cresço, quando eu amadureço, quando eu me torno cada vez mais sábio, quando eu vou tendo experiência, eu não sou vulnerável, eu não sou alguém melindroso, eu não sou alguém de vidro, eu não sou alguém de papel, gente. Você precisa criar casca, a vida não é fácil. A vida não é fantasia, gente, a vida não é Disney não, meu irmão. Espera aí, gente. Eu saí dessa igreja, porque essa igreja tem problema. Oh, meu Deus, irmão, vai para o inferno então. Desculpa, vai para o céu logo, né? Porque lá não tem problema. Gente, o que é isso? Estou falando besteira, irmãos? Que ilusão de vida é essa, gente? Que ilusão de vida é essa? Acho que eu vou virar coach. Está na moda, né? Vê se eu ganho dinheiro com isso. Eu gosto muito de uma música, irmãos, do Roberto Carlos. É preciso saber viver. Você já conhece essa música? Melhor do que muita música evangélica. Gente, pelo amor de Deus,
Que vida de fantasia é isso? Que vida melindrosa é essa? Que vida que você não pode, ninguém pode encostar em você? Que é isso, gente? Você quer chegar onde desse jeito, com essa mentalidade? Tudo é os outros, tudo é problema, é tudo em torno. Não tem, você é o quê? A gente precisa ser sério com nós mesmos. Precisamos ver a coisa da maneira certa. A grande maioria dos nossos problemas está em nós mesmos. Partindo do ponto da sua maneira de pensar. Se você é alguém decidido a crescer e evoluir sempre, você é alguém que lida com a sua própria vida. E não fica lidando com a vida dos outros. Você já tem problemas demais. Você já tem demandas demais. Você já tem desafios demais consigo mesmo. Irmãos, isso é tão forte. Escuta. Alguém que é sábio e inteligente, maduro, experiente, ele caminha por propósito. Por quê? Porque ele está evoluindo sempre, ou seja, ele está sempre ocupado com a sua própria vida. Isso é sucesso, irmãos. Isso é prosperidade. Isso é amadurecer e crescer com sabedoria, com experiência, com autoridade. Mas o inexperiente fica lidando com a vida dos outros, a vida dele fica para trás, estagnada, suja, sem prosperar, sem crescer, sem evoluir, sem nada. Porque está ocupado com a vida do outro. E só você, irmãos, pode cuidar da sua própria vida, pode evoluir sua própria vida, só você. Existem pessoas que cooperam. Minha esposa coopera com o meu crescimento. Meus líderes cooperam com o meu crescimento. Jesus coopera com o meu crescimento. Bons amigos cooperam com o meu crescimento. Andar com um sábio coopera com o meu crescimento. Mas sou eu que faço a coisa andar, meu irmão. A grande maioria dos nossos problemas está em nós mesmos. Se você entende isso, irmão, sua vida muda totalmente. Isso é libertador. Isso é sabedoria. Sabedoria dos céus. Outro ponto importante, irmãos, a respeito de ter a habilidade de saber discernir e compreender os problemas que nós enfrentamos. Pecado. Pecado é um problema, irmãos. Pecado é o maior problema que eu e você podemos enfrentar, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Porque só tem uma coisa que nos separa de Deus, os nossos pecados. Tem muita gente que fala, pastor, estou com um problema, estou com demanda, estou com sofrimento. Eu preciso, irmãos, é pecado. Vamos dar nome à coisa, é pecado. E o pecado gera morte. Como é que você quer estar vivo? Como é que você quer estar bem? Como é que você quer estar feliz? Como é que você quer que a igreja esteja bem? Como é que você quer que seu ministério esteja bem? Como é que você quer ter poder? Como é que você quer prosperar? Como é que você quer? Pecado. Então, compreende isso? Quando você tem entendimento, experiência e sabedoria, você tem a habilidade de discernir, ok, eu pequei. Escuta, o pecado, irmãos, tem consequência. O pecado gera morte. O pecado te esfria, o pecado te apaga, o pecado te mina, o pecado te rouba. O pecado tira suas forças. O que as Escrituras dizem? Provérbios 28, 13. Um texto muito conhecido. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Ah, pastor, isso é prosperidade financeira? Não só financeira. Prosperidade não é só ter dinheiro. Então, quem cobre os seus pecados, quem mantém em pecado, quem vive em pecado, não prospera, irmãos, não vai ter crescimento, não vai ter avanço, não vai ter força para enfrentar as dificuldades, para evoluir, para crescer, para conquistar, para prosperar, não vai ter. Estagna, morre, mata. E aí, automaticamente, irmão, casamento, dinheiro, ministério, tudo vai ruir. Nós precisamos ser muito sérios quanto a isso. Às vezes a gente fica querendo arrumar desculpa, justificativa e achar alguém ou alguma coisa para
falar que é o problema, mas quando nós temos experiência e maturidade, ok, eu pequei nisso, eu encobri esse pecado, por isso que eu não estou prosperando. Lembrando, irmão, que pecado não é só adultério e fornicação, não. Pecado é mentira, pecado é falsidade, pecado é inveja, pecado é orgulho, pecado é avareza, pecado é preguiça, pecado é... Pecado é desobediência, pecado é rebelião. E dentro do que eu já mencionei, outro ponto que é uma causa de grande parte dos nossos sofrimentos que nós enfrentamos, irmãos, que isso a gente só consegue identificar quando nós alcançamos coração sábio, é aquilo que eu já mencionei, é o desprezo com a nossa própria evolução, é o desprezo com o nosso próprio crescimento, é a negligência, a displicência com o nosso próprio progresso em todos os aspectos da nossa vida, principalmente no espiritual, mas no financeiro, no matrimonial, no emocional, no psicológico, no físico. Por exemplo, Provérbios 23, 12. Olha que interessante que o texto diz, irmãos. Dedique, dedicação, seriedade, foco. Dedique, gente. Dedicar de uma coisa, Lucas, é uma coisa que cai do céu? Não, né? Dedicação. Olha isso, irmãos. Dedique-se. Imprima esforço, tempo, foco, objetivo, seriedade, fidelidade ao seu próprio crescimento espiritual, ao seu próprio crescimento financeiro, ao seu próprio crescimento emocional, sentimental, físico, tudo. Dedique à disciplina o seu coração. E os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. Escuta o que eu vou te falar aqui, irmãos. Satanás trabalha de maneira afinco para você não aceitar ter o mestre. Uma das dificuldades que as pessoas mais enfrentam é conseguir submeter a um mestre, a um líder, a alguém que o instrua. A um pai biológico, ouvir, sentar com o pai, ouvir, o pai chamar e falar, olha meu filho, sim, assim, assado. Já sei, chatice. Isso é o contrário da sabedoria divina. Pai, você me abençoa? Pai, como é que eu faço? Pai, não sei se eu faço isso ou aquilo. Pai, está entendendo isso, gente? Escuta o que eu estou te falando. As pessoas usam todos os argumentos evangélicos, tá? Evangélicos, com cara de piedade, para nos submeter a uma liderança. Porque se submeter a uma liderança significa você expor sua vida. Significa você abrir sua vida. E escuta uma coisa, a liderança existe para o seu progresso, meu irmão. Não é para te usurpar, não é para te expor, não é para te roubar, não é para te explorar, não é para te dominar, é para te fazer prosseguir, progredir, é para cooperar com o seu crescimento. Dedique à disciplina o seu coração, ou seja, tenha um coração ensinável, tenha um coração disposto a aprender, tenha um coração aberto a ser disciplinado, instruído. Dedique
a disciplina no seu coração e dedique os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento, sabedoria, entendimento, experiência. Provérbios capítulo 15, verso 31. Olha que interessante. Provérbios 15, 31 e 32. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Ô irmãos, dê valor à sua própria vida. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. A repreensão não é para te matar, a repreensão é para te dar vida, meu irmão. Mesmo o livro de Provérbios diz que se você tentar repreender o tolo, é a mesma coisa que você estabelecer a Terceira Guerra Mundial. A pessoa de dura serviço é tolo, é pessoa tola, é pessoa que não tem sabedoria, não tem entendimento. Você repreende, olha, isso na sua vida não é bom. A pessoa parece um porco espinho, sabe? Se ofende, fica chateado, não aceita. Quem é você? Quem tem que dar conta da minha vida? Vai continuar tolo. Mas quem ouve a repreensão construtiva, que toda repreensão é para te melhorar, vai ter lugar permanente entre os sábios, irmão. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Seja alguém ensinável. Ninguém perde por ser humilde. Valorize a si mesmo. Valorize sua própria vida. Valorize sua evolução, seu crescimento, seu progresso, seu amadurecimento. Não despreze a sua própria evolução e seu próprio crescimento. Dedique o seu coração à disciplina. Dedique. Seja sábio e inteligente. Dedique os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento e entendimento. Fazendo assim, você vai prosseguir, você vai crescer, você vai saber lidar com as situações desse mundo, irmãos. De uma outra perspectiva, de um outro prisma. Porque o sábio, o experiente, o que tem entendimento, percebe o perigo e se desvia dele, se guarda. Mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Isso é uma chave, irmãos, de como nós enfrentamos as questões do sofrimento. Outra coisa que é uma origem de muito problema que a gente enfrenta, irmãos. Talvez você não vai nem ver dessa forma, né? Mas a ingratidão. Sabia que a ingratidão é uma origem de muito problema que a gente tem? Ingratidão. Uma pessoa ingrata, ela não sabe ver as coisas, o lado bom das coisas. Uma pessoa ingrata, ele não dá valor para os mínimos detalhes, as coisas pequenas. A pessoa ingrata é uma pessoa murmuradora. O murmurador, ele vê problema em tudo. Quando você é uma pessoa grata, você é uma pessoa que sabe dar valor a você poder ver o mar,
Nossa, glória a Deus, que maravilhoso. Vai lá no presídio e conversa. O cara só queria ver o mar. Já ouvi pessoa que esteve presa e falou assim: nossa, eu daria tudo para sentar na areia da praia e ficar olhando para o mar. Sem dinheiro, sem nada, só ficar olhando. Uma pessoa ingrata, ela vira a chave das situações e das realidades da vida para o lado pessimista, para o lado negativo. Por exemplo, você deu graças a Deus porque você tomou banho hoje, antes de vir para cá? Você sabia que tem gente que não tem como tomar banho? Sabia que tem gente que passa dias sem conseguir tomar um banhozinho, tem que fazer um sacrifício para conseguir um balde de água para jogar no corpo? Aí você é ingrato, você não consegue dar graças a Deus, porque você vai lá, abre o chuveiro, cai água, você toma banho, que confortável, quando está frio no quente, quando está no verão no frio, que maravilhoso, que conforto. Você é ingrato, você tem um carrinho, não é o carro que você quer ficar para o resto da vida, mas esse é um carrinho que te leva e traz. Mas não, aí você é ingrato, que carro do demônio, que carro do capeta, do Lúcifer. Enquanto tem uma pessoa que anda a pé, que queria ter pelo menos esse Unozinho que você tem, esse Chevetinho que você tem, você daria tudo para ter. Nossa, nesse calor aqui eu não estaria andando no sol, já chegaria muito mais rápido, muito mais confortável. Está entendendo, irmãos? Está no ônibus lá, né, Raíssa? Ô ônibus do inferno, Senhor, destrói esse planeta. Mas talvez tenha alguém que não pode andar, que está em estado vegetativo na cama, na mente dele: nossa, eu queria só pegar um ônibus. Vamos virar a chave das coisas, irmão. Virar a chave das coisas. Vamos ser grato. A gratidão, ser grato, te faz ver as coisas de uma outra perspectiva, irmão. Ô Senhor, obrigado por eu ter onde morar. Tem alguém que está na rua, que não tem condição de morar em lugar nenhum. Dorme no chão, dorme em qualquer lugar, come lixo. Sabe, a pessoa grata, ela dá valor às mínimas coisas, coisas simples da vida. Irmãos, uma coisa que a gente tem que aprender é: nós precisamos ser sempre gratos, mas nunca satisfeitos. Ok, se você tem um carrinho velho e tal, você está grato, porque é ele que te leva e traz. De vez em quando te dá uma demanda, mas é um carro, você não está a pé, você não está de bicicleta. Mas você está grato, mas você não está satisfeito, você está trabalhando para poder evoluir e ter outro carro. Essa que tem que ser a nossa vida. Mas uma pessoa grata, nossa, que almoço ruim, não sei o quê. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por esse almoço. Lógico que tem vezes que a esposa, né? Mas você está entendendo isso? Você dá graça pelo trabalho que você está trabalhando. Gente, tem outro que está meses, anos desempregado, passando dificuldade terrível, dependendo de uma ajuda de um irmão, de um amigo, de um parente, e você está lá, está trabalhando, é um salário mínimo, você está grato, mas você não está satisfeito, você está vendo o outro, você está evoluindo, você está fazendo um curso, você está buscando melhorar, você está querendo crescer na empresa, chega primeiro, sai por último, você faz o melhor, você é o mais comprometido para poder ser promovido naquele trabalho. Você é grato, mas você não está satisfeito. Meu irmão, nós precisamos mudar. Tem muito problema que a gente tem, que é porque a gente é ingrato. Por quê? Em outras palavras, nem é um problema, mas você é tão ingrato que você acha que é um problema. Nossa, essa casa. Meu irmão, e quem não tem casa? Está compreendendo isso? Então essas coisas, irmãos, nós só conseguimos ver e encarar os problemas da maneira como eu discorri aqui, quando nós temos corações sábios, quando nós obtemos entendimento, experiência. Muda tudo, meu irmão. Você está ouvindo isso de uma pessoa de 35 anos. Não li um livro, não. Isso é a minha vida, é meu entendimento, experiência de vida. Por isso que eu estou falando, é a sabedoria do alto, é a sabedoria de Deus.
Uma criança de 10 anos pode ter... Jesus não estava lá no templo conversando com os mestres da lei, com os pais religiosos daquele tempo, discutindo e debatendo com eles? Isso não tem a ver com idade biológica, irmãos. O ponto de partida disso é você entender e decidir: eu quero ser cada vez melhor. Irmãos, eu já cansei de, quando eu era adolescente, quando eu era um menino na igreja, ouvir pessoas mais velhas, pastores, líderes, conversando comigo, pedindo conselho, me ouvindo. Então você é experiente quando você entende que você quer ser, que você quer evoluir, que você quer crescer, que você quer amadurecer. Porque você pode envelhecer sem amadurecer. Você pode ser alguém com 30 anos com mentalidade de 20. Não obtém nada, não cresce, não evolui, não consegue casar, não consegue ter um filho, não consegue assumir um ministério, sabe? E essas coisas são muito fortes, são muito importantes, irmãos. Tem gente que quer fazer, quer liderar na igreja, quer cuidar de pessoas. Cuidar como? Que você não cuida nem da sua própria vida, você não tem experiência nenhuma, sabedoria espiritual nenhuma, entendimento de vida nenhum. Você vai levar a pessoa aonde? Liderar é levar alguém em algum lugar, meu irmão. Vamos elevar o padrão das coisas. Pelo amor de Deus. Então, irmãos, eu vou terminar aqui. É a metade da mensagem que eu tenho, mas eu vou concluir aqui. Mas eu quero que você guarde isso no seu espírito. Você deixe o Espírito de Deus semear e fazer essa semente germinar em sua vida, porque ela dê colheita. Que isso muda tudo. O mundo clama por você nisso que eu acabei de ensinar. Seu cônjuge, seu filho, sua filha, os irmãos, a igreja, a sociedade clama para nós sermos pessoas como essa. Então, meus irmãos, espero que tenha sido útil para a sua própria vida. Nós vamos permitir no Senhor seguir na próxima semana. Então, convide alguém, chame alguém para estar conosco nesse tempo. É tão bom, tão importante isso, não é? Então eu oro para que o Senhor possa encontrar um coração fértil em nós nessa noite, para que isso seja realidade prática na nossa vida, que renove a nossa mente, nossa maneira de pensar. Amém, meus irmãos? Aleluia. Fique de pé, nós vamos estar concluindo aqui esse tempo, orando e